que nós gostaríamos de fazer nesta sessão, seja hoje, seja amanhã, é, de alguma forma, fazer não só o diagnóstico da situação, percebermos bem o que é que estamos a falar, onde é que estamos hoje nesta perspectiva, mas também encontrarmos aqui caminhos que sejam mais eficazes para ultrapassar os problemas que temos, porque na verdade não há caminhos totalmente eficazes, mas há formas de resolver problemas e muitas vezes nós não temos dado a prioridade necessária a este tipo de situação. E, portanto, o Partido Socialista o que quer com estas jornadas é, como disse, colocar na agenda política estas matérias, mas também refletir com aqueles que estão no terreno sobre aquilo que se passa e perceber qual é o caminho melhor para seguirmos, para também aplicarmos as melhores soluções e apresentarmos as melhores soluções no quadro da nossa atividade parlamentar, que me parece, obviamente, o local indicado. Por outro lado, ouvir pessoas como o Padre José Luís Rodrigues e o Ricardo Fabrício será também uma reflexão muito importante, porque introduzirão com certeza novos elementos na discussão, elementos que muitas vezes nós próprios podemos não estar familiarizados e servirão também de enquadramento para aquilo que se passará amanhã com as intervenções das Misericórdias, por um lado, mas também das IPSS, de algumas IPSS, que darão, obviamente, o seu testemunho e que nos falarão sobre aquilo que é a real situação da região autónoma da Madeira. Há, de facto, um problema que nós identificamos já há muito tempo e que continua a ser, do nosso ponto de vista, um obstáculo para traçarmos um plano de combate aos problemas sociais, que é um bom diagnóstico da situação. Nós não temos verdadeiramente um bom diagnóstico da situação. Nós temos entidades que conhecem muito bem situações que intervêm e conhecem muito bem o terreno, mas se nós quisermos ir à procura daquilo que é um diagnóstico da situação que tem a ver com questões de pobreza, níveis de pobreza, falamos muito hoje de pobreza envergonhada, pobreza convencional, desigualdades, etc., desigualdades sociais, o que é que aconteceu na Madeira em termos de desigualdades sociais, nós não temos esse estudo, nós não temos esse plano. E isto é um obstáculo, do nosso ponto de vista, muito grande, que nunca foi ultrapassado, apesar das exigências do momento, e que eu acho que nós temos que, de alguma forma, continuar a insistir na necessidade desse plano, porque quando nós não temos um diagnóstico certo, nós podemos ir para qualquer lado, não é? Quer dizer, é difícil traçar um caminho certo quando nós não sabemos qual é a situação efetiva de partida. E isso parece-me ser algo que nós temos que saber ultrapassar. E, portanto, do ponto de vista regional, nós julgamos que temos primeiro que diagnosticar bem a situação destes aspectos fundamentais e, a partir daí, criar um plano de combate à pobreza. Este como primeiro enquadramento. Segunda nota que eu gostaria de dar nestas jornadas tem a ver com a situação dos últimos anos. Eu penso que também todos nós temos mais ou menos consciência que a situação agravou-se significativamente nos últimos 4 anos. E o agravamento dos últimos 4 anos teve sobretudo a ver com as políticas e a condução das políticas que foram sendo aplicadas não só na região autónoma da Madeira, mas em particular na região autónoma da Madeira. O plano económico e financeiro foi um documento, e é um documento que está hoje em vigor até o final do ano, que aplicou um nível de austeridade na região autónoma da Madeira, um nível de sacrifícios na região autónoma da Madeira, que ultrapassa aquilo que é a própria austeridade que foi aplicada no plano nacional. Se nós fizermos uma análise do ponto de vista de percentagem do PIB daquilo que foi a redução da despesa e o aumento dos impostos, e portanto a avaliação da austeridade nestes termos, percebemos que enquanto no plano nacional podemos estar com valores na ordem dos 6, 7% do PIB em termos de austeridade, no plano regional alcançamos facilmente os 15% do PIB, o que é de facto um valor significativo, o que significa que nós estivemos sujeitos a uma austeridade bastante mais profunda do que aquela que se passou no plano nacional. E isto aplicando-se numa terra que continua no meio do Atlântico, não é? Continuamos a ser uma ilha e continuamos a ter todas as dificuldades estruturais que tínhamos antes e, portanto, nós estamos hoje perante um aumento de impostos maior do que se passou no plano nacional, temos, em termos profissionais, temos uma redução de rendimentos significativa e perdemos um conjunto de instrumentos que tínhamos, que eram instrumentos que permitiria minimizar este tipo de insularidade que temos e esta ultraperiferia. E,
portanto, a situação dos madeirenses agravou-se significativamente e isso reflete no desemprego, por um lado, reflete-se na imigração, que todos nós conhecemos e sabemos que é bastante grande, mesmo que nós não consigamos avaliá-la de forma muito precisa, tendo em conta que não há estatísticas sobre a imigração dentro da Europa, e, portanto, isso é algo que nos complica a vida, digamos assim, mas sabemos bem que a pobreza decorrente deste aumento do desemprego aumentou significativamente e sabemos bem que as desigualdades sociais também aumentaram significativamente, sobretudo num patamar mais baixo em termos práticos. E, portanto, sabemos que esta situação decorreu não só deste plano de ajustamento económico e financeiro, mas também decorreu das medidas que foram sendo impostas no plano nacional. E eu quero lembrar que ao longo destes tempos todos tivemos algumas coisas que contribuíram para isto. Desde logo um corte significativo nos tetos das prestações sociais, os tetos, os máximos das prestações sociais reduziram-se muito e tivemos efeitos significativamente no subsídio social de desemprego, no subsídio de doença, no rendimento social de inserção, enfim, cortes na proteção social familiar, que é algo muito importante, e isto tudo conduziu naturalmente a que as famílias ficassem muito mais desamparadas e tivessem muito mais problemas. Obviamente que a consequência principal foram instituições como Solidariedade, Misericórdias ou outras, que se envolveram mais e que acabaram por contribuir muito mais do que faziam antes e estão hoje com uma atividade muito mais intensa do que alguma vez tiveram. Isto é, digamos assim, a prova concreta de que as situações pioraram, que as situações se agravaram. E, portanto, o Partido Socialista considera que nós devemos atuar rapidamente e estas jornadas parlamentares trouxe para dentro da nossa reflexão estas entidades, como as Misericórdias e a PSS, porque achamos que é com elas que nós temos que estar a trabalhar também, apesar de também sabermos que é fundamental que hajam políticas concretas sobre esta questão. E eu quero lembrar, por exemplo, que ao longo destes anos, em que nós fomos observando que a política social do Governo Regional era basicamente a adoção daquilo que é a política social nacional. Nós não temos propriamente uma política social própria, nós temos a política social no plano nacional, e eu quero lembrar que isto é muito diferente do que se passa nos Açores, por exemplo. Os Açores têm uma política social própria, têm um orçamento próprio, têm uma agenda de complementos sociais, têm inclusive complementos de rendimentos, têm impostos mais baixos, bastante mais baixos, e é fácil fazermos uma comparação sobre isso. Basta cada um de vós, quando fizer a vossa declaração de IRS, colocar como se estivesse nos Açores e verá a diferença do ponto de vista de impostos que estamos a falar. E, portanto, os Açores fez sempre um esforço significativo no sentido de ter uma política social própria, ou seja, a juntar aquilo que são as responsabilidades do Estado no que diz respeito às prestações sociais, juntou um conjunto de outras valências que ajudam, de alguma forma, a diminuir este esforço. E nós nunca fizemos isso. E eu quero, por exemplo, lembrar que nós, ao longo destes anos, temos apresentado um conjunto significativo de propostas na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que consideramos muito importante. Desde logo, por exemplo, um estudo sobre a questão da pobreza na Região Autónoma da Madeira. Fizemos várias vezes, porque achamos que atuar do ponto de vista de política social sem conhecer a realidade é uma coisa sem pés nem cabeça, quer dizer, só pode ser um logro, porque nós não sabemos de facto onde é que devemos atuar mais e como é que devemos atuar mais. E esse estudo ainda não existe, e nós desde 2008, 2007 que andamos a apresentar uma proposta desta natureza que tem sido sempre reprovada, o que lamentamos significativamente. Temos vindo a apresentar fundos de coesão social, no sentido de encontrar aqui mecanismos alternativos de apoio ao combate à pobreza. Temos apresentado a reposição dos subsídios de insularidade, que nos parece muito importante. Temos apresentado aquilo que é o aumento da percentagem da região autónoma da Madeira relativamente ao salário mínimo, porque achamos que nós, por estarmos numa região ultraperiférica, devíamos ter esse complemento superior ao que temos hoje, porque é o que se passa no plano dos Açores, outra vez, que tem 5% a mais no salário mínimo, nós temos 2%, mas isso não tem passado definitivamente. E, portanto, temos um conjunto significativo de medidas nesta área que temos usado e que, infelizmente, não têm sido aplicadas. Não temos dúvidas que, se essas medidas tivessem sido aplicadas, nós hoje estaríamos numa situação melhor do que estamos. E é bom lembrar, e todos julgo que têm essa consciência, o Ricardo sabe disso melhor do que eu, que hoje aqueles desempregados que temos, os mais de 22 mil desempregados que temos, mais de metade daquelas pessoas não têm subsídio nenhum. E, portanto, nós estamos a criar um exército de pessoas que estão desamparadas e que a única solução que têm é, de facto, saírem daqui à procura de outras condições. E isso é de uma violência extrema, conforme todos nós conhecemos, é de uma violência extrema ter de sair por necessidade, não necessariamente ter que sair porque se opta, do ponto de vista profissional, por fazer experiências profissionais no sítio. Isso é algo que nós devemos até apadrinhar, mas esta saída compulsiva, porque não há de facto condições na região autónoma da Madeira para viver, é de facto algo muito, muito grave.
Quero, por isso, dizer que os 460 milhões de euros, que é um número interessante, os 460 milhões de euros com participações do Estado no que diz respeito ao subsídio de desemprego, às pensões, ao abono de família, ao subsídio por assistência, ao subsídio mensal vitalício, ao subsídio funeral, ao subsídio parental e ao subsídio de doença. É este o dinheiro que o Estado gasta com a Madeira do ponto de vista social, são 460 milhões de euros nestas áreas todas, sendo que, obviamente, a parte mais significativa tem a ver com as pensões, que são 317 milhões de euros pagos pelo Estado em pensões da região autónoma da Madeira, sendo que os subsídios de emprego andam à volta de 70 milhões de euros. Estas componentes de dinheiro que o Estado manda para a Madeira para a sua política social, e se excluirmos a questão das pensões, que têm vindo a diminuir, como sabem, esta componente não tem sido suficiente para acudir às situações que temos hoje em cima da mesa. E, portanto, para terminar, o Partido Socialista o que pretende com estas jornadas parlamentares é convocar também a sociedade civil, convocar as pessoas que se preocupam diariamente com estas matérias e pedir que nos ajudem a apresentar propostas e a arranjar caminhos diferentes daqueles que temos vindo a fazer, porque esse é o nosso papel, é nisso que nós nos devemos dedicar, e se fizermos esse papel e essa parte, enfim, essa parte do trabalho, julgo que já estamos a fazer alguma coisa em prol daquilo que me parece o mais importante nisto tudo, que é ajudar as pessoas que hoje têm dificuldades, e são muitas as que têm dificuldades, famílias que passam imensas dificuldades, ajudá-las a ter uma vida melhor, uma vida mais equilibrada e viver o seu cotidiano de uma forma mais feliz. É esse o objetivo do Partido Socialista, e é para isso que nós convidamos estas pessoas e que esperemos que o debate de hoje e do próximo dia seja bastante bom para conseguirmos ter as propostas certas e as orientações certas para resolvermos estes problemas, ou ajudarmos a resolver estes problemas, porque também temos a noção que não é uma varinha mágica que resolve o problema, mas o nosso contributo é absolutamente essencial. Espero que sejam umas jornadas parlamentares profícuas. Muito obrigado.